Olha, eu já quero a sua atenção, muita atenção, porque o que tem a ver essa palavra com a história que nós vamos mostrar para você agora? É só de você ver essa palavra, você já sabe que ela traz junto com ela humilhação, muita vergonha, muito descaso. Na verdade, a miséria traz tudo o que não presta. E a história que você vai acompanhar mostra o que essa miséria é capaz de fazer na vida de uma pessoa, a ponto da pessoa não ter o que comer, a ponto da pessoa ter que usar roupas de outras pessoas e ainda ter que ser costurada para caber no corpo dela. Pense na situação. Pois é um quadro terrível que eu estou pintando, mostrando para você. Mas o que nós não mostramos ainda, ou não falamos ainda, na verdade, é como termina essa história. É uma história muito forte que você conhece agora. Seu nome? Maria. Domiciano. Fala dos dois. Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Bispo, eu vim de uma família muito humilde, lá do interior do Maranhão. Eu costumava falar, né, que a miséria não estava de mão dadas comigo, estava abraçada. Por quê? Porque nós vivíamos uma miséria profunda. Eu me lembro quando criança, quando deu aquele estalo na minha mente, assim, de quem que eu era de fato, de verdade. Eu estava vendendo cheiro verde no carrinho de mão, na feira. Para quê? Para levar o sustento para casa, porque nossa vida era miserável, ao ponto de não ter nenhum banheiro para tomar banho. Eu lembro que meu pai cavou um buraco para fazer uma privada para nós e colocou uma tábua em cima e furou um buraco. Era lá onde a gente fazia a nossa necessidade. O nosso banheiro era 3 paredes e não tinha teto, não tinha água encanada. A gente pegava um balde, colocava numa espécie de cocho, de pneu, enchia de água e tomava banho. Eu costumo falar que ela fica falando que minha pele é macia porque eu não usava sabonete. Eu usava um sabão feito das vísceras do porco. A gente matava o porco, o fato do porco ia jogar fora, a gente fazia sabão e tomava banho. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, eu tinha um cheiro desgraçado nos pés, debaixo do braço, e não tinha condição de comprar nenhum desodorante, nenhum perfume. Eu usava de estratégia, pegava a folha da macaxeira, que é a mandioca aqui, e triturava ela e passava debaixo do braço, para tirar o mau cheiro do meu corpo. E aquilo, de alguma maneira, me revoltava. Não, tem que fazer alguma coisa. Minha mãe fez uma estratégia de eu vender dindinho, juju, sacolé. E eu saía vendendo na cidade toda, onde tinha escola eu passava, onde tinha campo de futebol eu vendia. E ali nós tirávamos nosso sustento. Meu pai, coitado, né, trabalhava na roça, não tinha muita condição. E minha mãe, para ajudar na renda da casa, ela lavava roupa para minha tia. Eu lembro que nem roupa eu tinha, minhas roupas era de segunda mão. Tinha os meus primos mais velhos do que eu, e eu aproveitava as roupas dele para vestir. Isso era muito, mas muito, era envergonhante. Eu lembro que quando eu fui estudar, minha mãe pegou uma calça, isso eu nunca esqueci, de um primo meu que era mais alto do que eu, e ela costurou o fundo, e para entrar dentro da escola tinha que passar os panos. E aquela calça ficou horrível no meu corpo. Eu ficava envergonhado e eu despassava os panos, né? Todo passando por aquela situação indesejada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que agir de estratégia. Aí comecei a trabalhar numa oficina lavando peça, uma oficina de bicicleta. Ganhava 50 centavos por dia para lavar as peças. As peças chegavam, eu tirava toda a graxa. Mas não resolvia meu problema. Era miséria total e faltava tudo em casa. E eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, mudar de estratégia. Aí fui trabalhar num bar. Eu, com 14 anos, já estava tomando conta de um bar. Tinha um senhor que tinha um bar, numa avenida, e ele me deixava lá e eu tomava conta. E a coisa não andava, e a miséria, e passando necessidade em casa, ao ponto de eu ir no mercado, né? No mercado principal, onde que vendia carne, comprar
o miolo, o cérebro do boi para a gente se alimentar. Olha só a nossa situação. Aí foi passando o tempo, surgiu uma oportunidade para mim vir aqui para São Paulo. Eu falei, agora eu vou alcançar a minha vitória, agora vai dar certo. Teve um tio meu que pagou um curso de cabeleireiro para mim, o outro tio meu me acolheu na casa dele. Quando eu cheguei aqui, sem roupa de frios, um frio danado, sem saber para onde ir, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos em frente. Fui morar de favor na casa de um tio meu, embaixo da casa dele. Tinha um quarto lá, ele pegou e cedeu esse quarto para mim e meu outro tio morar. Demorou pouco, surgiu uns contratempos, nós fomos convidados a procurar outro lugar. Eu falei, meu Deus, será que vai ficar pior? Mas eu tenho que agir de estratégia. Antes de terminar meu curso, eu fui trabalhar numa escola. E muito frio, eu lembro que meus dentes, que eu tinha feito um canal lá no Maranhão, começaram a doer e eu ficando trabalhando. Resumindo, miséria total. Doente, passando necessidade, mas mesmo assim eu falei, não, vamos, eu vou conseguir agora, eu vou me formar e vou trabalhar. Comecei a trabalhar no salão. Ninguém queria cortar cabelo comigo. Perdoe, gente, perdoe. Ninguém queria cortar comigo, que eu era jovem aprendiz e só queria cortar com os profissionais. Outro perrengue. Aí meu tio casou e eu fui convidado a procurar outro lugar. Aí surgiu um primo meu e falou, vamos rachar aluguel. Aí eu peguei minha mochila, né? Peguei e fui morar com ele num cômodo, rachando aluguel. Eu falei, agora vai dar certo. Quero ver a coisa não acontecer agora. Estou trabalhando e agora a coisa vai fluir. Demorou pouco, chegou a mãe dele, o pai dele, 2 irmãos dele e uma namorada do irmão dele. Como é que você chegou aqui? Como é que você está hoje? Aí Deus colocou essa mulher na minha vida e fez o convite para participar, fazer um pacto com a aliança, prosperidade com Deus, e tudo mudou. E através das reuniões, eu fui obedecendo o que era passado, colocando a fé em prática do que era pregado. Hoje eu tenho 2 casas, para quem morava de favor, indo para um lado para o outro, pagando aluguel. Hoje eu trabalho no meu próprio salão, não pago aluguel, o estabelecimento onde que é o salão é meu. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, 2 filhas maravilhosas. Tenho 2 terrenos de chácara, né? Em condomínio fechado. Uns tempos atrás, Deus nos proporcionou algo grandioso lá no Maranhão. Uma propriedade de 100 mil metros quadrados, à margem de uma represa. Só vitória agora. Deus abençoe. Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Uma história fortíssima aqui comigo nos estúdios, o pastor Igor.
Pastor Igor, nós assistimos essa história, a miséria traz mesmo humilhação. Quanta vergonha ele passou, quanta miséria, quanta tristeza ele enfrentou, mas graças à fé tudo mudou. Bom dia. Bom dia, Pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. E assim como mudou na vida dele, pode mudar também na sua vida. Independente do que você estiver enfrentando agora, não sabemos quais são as dificuldades que você tem vivido. Se você tomar a decisão que ele tomou, Deus transformará completamente a tua história de vida. Aliás, muitas são as pessoas que têm sido vítimas de um espírito chamado devorador. Muitas são as pessoas, talvez você, que tem padecido por conta da ação desse mal. Mas se há a ação desse mal na vida de alguém, Pastor David, tem como essa situação mudar totalmente. Essa situação pode mudar desde que você procure ajuda. Nós mostramos um caso e agora vamos mostrar a dona Terezinha. Ela estava sofrendo, ela foi vítima desse devorador. A miséria, o devorador, tudo andam de mãos dadas. E quando ataca uma pessoa, ataca para levar ao fundo do poço. Mas Deus pode mudar qualquer situação. Vamos acompanhar. Eu era formada, mas o meu diploma ficou guardado há 10 anos, porque eu não me achava capaz. Eu trabalhava muito, sempre trabalhei. E eu enfrentava problemas, porque eu pagava aluguel. Meus filhos ficavam doentes constantemente, eu tinha que faltar no trabalho para levar eles ao médico. E assim foram muitos problemas financeiros, que eu enfrentei dívidas, porque assim, eu trabalhava tanto, mas o dinheiro era para pagar aluguel, pagar dívida. Eu era formada, quando eu vim para São Paulo, eu já vim com uma formação, eu era professora. Mas o meu diploma ficou guardado há 10 anos. Esse diploma estava guardado na gaveta e eu trabalhava em outros empregos, porque eu não me achava capaz. Eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu achava que eu não ia ter condições de enfrentar uma sala de aula. E assim estava tudo amarrado, tudo travado. Então, eu passei muitos anos da minha vida nessa situação, né? Somente pagando o aluguel dava, quer dizer, o dinheiro dava para cumprir o que era básico. As necessidades básicas da minha casa, mas não dava para mais nada. Parecia um deserto, eu vivia realmente num deserto, parecia que eu andava em círculo. Fazendo aquilo que tinha que fazer, trabalhando, cumprindo os meus deveres, as minhas responsabilidades, mas não saía daquilo. Teve um dia que eu fui na casa da minha irmã fazer uma visita para ela. E graças a Deus que eu fui fazer essa visita. E quando eu cheguei lá, que eu fui fazer a visita para ela me convidou para vir na igreja. Eu nem sabia que era a Igreja Universal, porque ela falou assim, vamos lá no Despertar da Fé. Eu nem sabia o que era. Eu estou indo lá, eu estou assistindo pelo rádio, a Rádio São Paulo. Eu digo, onde que é? Não era dentro da minha cidade, que não tinha igreja nesse tempo. Era a cidade vizinha, Osasco. Aí eu aceitei, eu digo, eu vou sim com você. Aí eu fui, numa sexta-feira. Eu saí de lá leve, eu saí de lá alegre, feliz. Aquela palavra entrou dentro de mim e a presença de Deus começou sobre a minha vida. Aí eu comecei nos outros dias. Aí eu fui segunda, eu fui quarta, eu fui sexta, eu fui domingo. Aí eu comecei a caminhada. E nessa caminhada, o pastor falava do dízimo em todas as reuniões. E me chamou muita atenção, né? Que ele falava do devorador. Eu não sabia que existia o espírito devorador. E veio de encontro a tudo que eu passava, tudo. Eu falei, não, tem um devorador na minha vida, não é possível, que eu trabalho, sou formada, não exerço a minha profissão. Tenho medo de exercer, não sei o que alguma coisa está errada. Aí eu aceitei a proposta do dízimo e comecei a ser fiel. Eu trabalhava numa empresa há 8 anos, eu falava que eu ia me aposentar nessa empresa, que eu não queria sair de lá, que a empresa era muito boa, inclusive a empresa dava os remédios, eu nem pagava, tipo assim, todos os remédios, ela dava os remédios quando eu precisava. A primeira coisa que veio na minha cabeça, Deus falou, sai de lá. E eu gostava muito do meu trabalho, eu trabalhava na área administrativa. Aí eu chegava sem vontade, porque eu trabalhava muito ali, direto com o chefe, né, e resolvendo as coisas. Aí um dia eu fui lá na sala dele. Falei assim, olha, eu gostaria de conversar com o senhor. Ele falou, pois não, pode falar, dona Terezinha, eu quero que o senhor me mande embora. Eu já estava há 8 anos. E o que a senhora vai fazer, né? Eu falei assim, eu vou exercer minha profissão. Aí ele falou assim, professora, a senhora vai ficar doida na sala de aula. Falei, não, mas agora eu tomei a decisão, eu vou exercer minha profissão. Aí ele pegou e mandou. E quando ele mandou embora, que eu recebi esse valor, eu comprei um terreno que tinha uma casinha lá no fundo, mas eu já saí do aluguel. Aí eu fui na primeira escola, perto da igreja, na cidade que eu moro. Aí entrei, conversei com a diretora, eu digo, olha, eu vim fazer um cadastro para ser estagiária. Aí ela pegou,
me deu o livro, pode fazer o cadastro. Eu fiz o cadastro bonitinho, ia saindo. Quando eu ia sair, ela falou, vem aqui, a senhora não quer trabalhar? Eu falei, eu quero. Ela falou, tem uma vaga, pode ficar. Aí eu comecei sem saber de nada, eu tinha medo, tinha insegurança, comecei substituindo as professoras, né? Mas Deus foi me dando a força, foi me dando a segurança e a direção de fazer o meu trabalho. E aí entrou dentro de mim mesmo que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu estava fazendo tudo errado. Eu estava trabalhando em outros empregos, sendo que eu tinha uma formação. Mas como eu não conhecia Deus, não era dizimista, então não tinha direção. Fiz o meu trabalho, graças a Deus. Consegui, foi a primeira sala. Aí depois ela me deu outra sala e todo ano eu tinha uma sala de aula. Aí comecei a dar aula na cidade, que eu moro na cidade vizinha, Osasco e Itapevi, dobrava de período. E eu consegui, graças a Deus. Aí depois dessa casinha, que as pessoas passavam na frente da minha casa e falavam assim, olha, essa casa aí, quando der uma chuva, ela vai cair. E meu filho ouviu. Ele ficou revoltado. Aí o que aconteceu? Ele falou, mãe, passou uma senhora aí, que é da nossa rua mesmo, vizinha, e falou que a nossa casa vai cair. Eu falei, meu filho, essa casa aí só vai cair quando eu derrubar. Aí, graças a Deus, eu consegui construir a casa na frente, né? Uma casa, fiz uma embaixo, depois fiz outra em cima, e todos aqueles problemas de doença foram resolvidos. Meus filhos passaram a ter saúde, passaram a estudar, uns fizeram faculdade, todos trabalham em casa. O meu neto, com 21 anos, ele terminou a faculdade, terminou. A faculdade arrumou o primeiro emprego e já tem 2 anos. E esse ano ele foi para a França representar a empresa. E o segredo é que não foi a questão só dos 10% do dízimo. Isso aí é fácil. Foi toda a minha vida. Eu entreguei toda a minha vida, corpo, alma e espírito. Eu entreguei tudo na mão de Deus. Porque, assim, não adianta você entregar uma parte, você tem que entregar completo. É a sua vida completa. Por isso que Deus completou tudo e Ele ainda está fazendo. Ele faz hoje coisas que eu nem peço. E hoje, pastor, eu só agradeço a Deus. E o que eu peço pela minha família, eu não peço nada financeiro, eu só peço a salvação. Pastor Igor, mais uma história. Mostramos o caso de 2 pessoas que estavam na miséria, enfrentando lutas, enfrentando momentos difíceis. Tudo mudou. Por isso, na próxima segunda-feira, os horários, o endereço em que essa pessoa pode procurar ajuda. Bom, então você tem que escolher um dos nossos horários. 7 ou 10 da manhã, meio-dia ou 3 da tarde, 18 horas, como também às 19h30. O nosso endereço você já sabe com certeza, mas é sempre bom a gente repetir. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Só não cometa o erro de só ficar assistindo o programa. Tome a decisão de chegar até nós. Vamos clamar pela sua vida. Essa condição que você tem vivido, ela vai mudar. E precisa mudar o quanto antes. Você precisa usar a fé para que tudo venha voltar ao normal. Talvez só o voltar ao normal na sua vida já é o suficiente para você parar de sofrer. Imagine quantas lutas, quantas batalhas. Então, como o pastor diz, procure ajuda o quanto antes. E é claro, não precisa esperar até segunda-feira que vem para procurar ajuda. Hoje mesmo você pode procurar a Universal mais perto de você. Agora eu quero a sua atenção porque nós temos um recado muito especial a dar para você, porque ainda nesse mês, dia 26 de junho, vai acontecer algo muito forte aqui na Catedral. A Noite do Resgate. Bispo Sérgio Correia estará aqui numa sexta-feira, às 20 horas, realizando uma reunião poderosa de resgate a todas as pessoas que um dia estiveram conosco. E se você um dia esteve com a gente, preste atenção nesse recado. E a você que está assistindo esse vídeo. Você que um dia foi obreira, foi obreiro, foi pastor, foi esposa, foi noiva de um pastor, namorada, você foi membro da Igreja Universal e hoje você está desfrutando de um sofrimento muito grande. O amargo para você tem sido doce. A palavra de Deus diz exatamente assim, olha só. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Um dia você teve um mel na sua boca. Olha o mel aqui, a palavra de Deus. Um dia você desfrutou desse mel. Um dia você teve uma experiência com Deus, conheceu a Deus. Mas por uma razão ou outra, você começou a desistir, você começou a desanimar, você começou
a se aborrecer dentro da instituição e, consequentemente, começou a pisar no favo de mel. Ou seja, você começou a desprezar quem nunca te desprezou. Você, com mágoa de uma obreira, de um pastor, de um bispo, você esqueceu de que não foi o Senhor Jesus quem te magoou. Foram pessoas dentro de uma instituição. E quem acabou sofrendo foi Jesus, de ver você se afastar da presença dele. Volta. Eu estou aqui para fazer esse convite para você. No dia 26 desse mês de junho, às 8 horas da noite, eu estarei aí na nossa sede estadual de Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos. O endereço está aí, onde nós vamos estar numa noite de resgate muito especial. Eu aguardo por você. Chegou o resgate para você. Tenha certeza disso. Você que se encontra num cativeiro, uma situação crítica, o Senhor Jesus vai resgatar você. Deus abençoe e até lá. O resgate chegou a Santa Catarina. Você que um dia fez parte da família universal e que por algum motivo se afastou, preste atenção no que vamos te dizer agora. Estamos com saudades de você. Talvez as lutas, os problemas ou as circunstâncias da vida tenham feito você se distanciar da fé que um dia praticou. Mas saiba que Deus continua chamando você. Você se lembra dos momentos em que buscava a Deus? Das reuniões que fortaleciam a sua fé? Dos momentos em que você orava e colocava sua confiança na palavra de Deus? Hoje queremos lhe dizer: ainda dá tempo de voltar. O resgate já tem data, horário e local. No dia 26 de junho, às 20 horas, na Catedral Universal de Florianópolis, receberemos o Bispo Sérgio Correia para uma noite especial. Será uma oportunidade para você se aproximar de Deus, renovar a sua fé e recomeçar a sua caminhada. Não importa quanto tempo passou, não importa o que aconteceu, Deus não desistiu de você. Dia 26 de junho, às 20 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. O resgate espera por você. Pois é, pastor Igor, esse recado do Bispo Sérgio é a todas as pessoas, ou para todas as pessoas que estão nos assistindo, e essa pode ser a oportunidade única para uma mudança nessa vida. Então aproveite a chance. O bispo vai vir de Porto Alegre para cá, para Florianópolis, para nos abençoar. Eu não acredito que você vai perder uma chance como essa. Venha de onde você tiver que vir e com certeza essa bênção será consumada sobre a sua vida. Nós esperamos por você. Entrada e estacionamento são gratuitos e você pode vir de onde for preciso. Um detalhe que nós temos falado aqui nos programas: o bispo vai estar apenas aqui em Florianópolis e apenas em um horário, às 20 horas. Então venha e procure ajuda. Faça uma caravana, venha de onde for preciso. Muitos nos assistem agora do interior de Santa Catarina, mas vai valer a pena. Se programe, dá tempo de você se programar e chegar aqui neste dia. Chegue cedo. Serão milhares de pessoas unindo a fé, determinando que haja um antes e um depois deste grande dia. Este evento promete marcar a vida de todas as pessoas que aqui estiverem. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Apenas um horário, 20 horas. Atenção, é somente em Florianópolis e apenas em um horário, 20 horas, nós estaremos então esperando por você. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos, Deus ilumine a sua vida e à noite do resgate nós te esperamos. Até lá!